tarde. Primeira Página está de volta ao vivo e hoje vai contar a história de um trio de empresários brasileiros que, mais que ganhar fortuna mineiramente, é referência em matéria de gestão e liderança no mundo corporativo internacional. Acompanhe. Quem vai nos ajudar a narrar a saga de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, do Garantia, é a jornalista e também escritora Cristiane Correia, autora do livro sobre os próprios e intitulado Sonho Grande, 264 páginas, R$ 35,90 nas melhores livrarias. Cristiane Correia, antes de passar pelas revistas Isto É e Exame, onde permaneceu por 12 anos e foi editora executiva, funcionou como assessora de imprensa e atendeu, entre outras contas, empresas do Grupo Garantia. Para situar o telespectador, vale um breve resumo da ascensão de Lemann e companhia. Criou em 71 a corretora Garantia, comprou lojas americanas em 82, a cervejaria Brahma em 89 e depois a Antártica em 99, criando a Ambev. Em associação com os belgas, compraram a Anheuser-Busch, transformando-se na AB InBev, maior cervejaria do mundo. Recentemente se tornaram donos da rede Burger King e da Heinz, marca de alimentos, ambos ícones americanos. Bem-vinda, Cris, obrigado pela presença. E antes de mais nada, quando foi que a jornalista começou a sentir a presença da escritora com vontade de escrever essa saga? Luiz, obrigada pelo convite. Não sei se essa vontade de ser escritora, de mudar de profissão, assim, estava tão clara para mim. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu estava na Exame, eu fazia muitas matérias sobre as empresas do Jorge Paulo, do Marcel e do Beto. Principalmente a Ambev, Lojas Americanas e a GP Investimentos, que é uma empresa de private equity, né? Uma empresa que faz investimentos em outras companhias. E aí, quanto mais entrevistas eu fazia lá, mais eu achava que eles tinham uma coisa diferente do que a gente via na maioria das empresas brasileiras. Que tinha uma cultura assim muito nítida de meritocracia, de quem era bom podia ganhar altos salários, tinha bônus assim de 18 salários extras por ano. Quem também não dava resultado era mandado embora sumariamente, não tinha muito, sabe, quem sabe o ano que vem você melhora. Não tem ano que vem, né? Sem passar a mão na cabeça. Não tem nada de passar a mão na cabeça. E aí eu comecei a achar que, poxa, quando eles fizeram a associação com os belgas, formando a InBev em 2007, e o estilo de gestão deles é que foi para fora, né? Em vez dos belgas é que assumirem o estilo aqui no Brasil, o nosso estilo é que foi para fora. Eu achei, poxa, talvez esses caras estejam aí ganhando o mundo e tenham uma história para ser contada que é maior do que uma reportagem de revista, como eu já tinha feito várias. E aí eu comecei a falar com eles sobre a possibilidade de um livro. Só que eles são super low profile. Eu só conhecia o Marcel até então, ele me dava algumas entrevistas na época que ele ainda estava na Ambev. E aí eu mandei um e-mail para ele falando que eu gostaria de fazer um livro, se eles poderiam colaborar e tal. E ele encaminhou meu e-mail para o Jorge Paulo e para o Beto, e o Jorge Paulo falou, não, Nem foto eles saem. A gente não gosta disso, eu não gosto de aparecer, ainda vai acontecer muita coisa, eu não quero o livro e tal. Enfim, e aí você sabe, jornalista, bicho chato, né? Então, vai encarnando, né? E eu enchi tanto a paciência dele, que eu queria mostrar como seria o projeto do livro e tal, que um dia ele me recebeu. O próprio Jorge Paulo? O Jorge Paulo me recebeu, assim, pessoalmente, foi super gentil, ele é muito simples, né? Você entra na sala dele, assim... Recebeu quem? No Brasil, aqui em São Paulo? Aqui, eles têm um escritório aqui em São Paulo, embora a residência oficial dele seja na Suíça, né? E aí era uma sala de reunião, assim, muito simples, quer dizer, você também já foi em um monte de empresas, você sabe como tem empresa que gosta de ostentar, né? A sala de reunião era hiper simples, ele que serviu o café, não tinha nem garçom nem nada, tomava água, assim, direto da garrafa de plástico, sabe? Muito simples. Foi legal e tal, mas falou, então, não quero o livro, né? E, enfim, e aí eu fiquei, assim, a cada 6 meses eu ia lá, tomava um café com ele gosta muito de assuntos ligados à educação, então quando eu via coisas interessantes eu mandava para ele, enfim, fui criando um relacionamento, nunca uma entrevista, mas a gente se falava. E a mesma coisa aconteceu com o Beto a partir de 2009, um dia eu mandei um e-mail para ele também, fiquei enchendo até ele me receber, e aí ele me recebeu. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu vi que eu estava tentando convencê-los a participar do livro e eles nunca iam participar. Em 2011 eu falei para o Jorge Paulo, mandei um e-mail falando assim,
Jorge, tá fazendo 4 anos que eu falei com você a primeira vez sobre o livro. Meu Deus. Aí ele falou assim, pois é, mas tem coisa que a gente quer na vida que demora, né? Que demora. E aí ele falou, a gente para comprar a Anheuser-Busch, por exemplo, levou 20 anos. E eu fiquei pensando, poxa, ou ele vai me cozinhar mais 15 anos, ou é melhor eu fazer esse negócio por minha conta. E como eu já estava também há muito tempo na Exame, já estava lá 12 anos, queria fazer uma coisa nova, que não fosse em redação, eu falei, quer saber, eu vou fazer por minha conta e risco. E mandei um e-mail para eles falando, olha, eu sei que vocês não querem, não vão participar, mas vou avisar que estou começando a fazer o livro. E aí eles ficaram meio assim, mas falaram, bom, a gente não vai te ajudar, você está por sua conta. Tudo bem. E aí pedi demissão e comecei. Então, essa é uma grande questão, né? Preciso coragem para deixar o cargo de editora executiva de uma Exame, da Editora Abril, que deve ser um bom salário, eu não sei quanto, mas tenho ideia, para assumir um compromisso sem garantia. Aliás, desculpe o trocadilho, né? Como é que foi isso, Cris? Você fez uma caixinha, você fez um business plan, como é que é? Essa foi uma questão delicada, porque realmente você tem que abrir mão de segurança, eu já estava com quase 40 anos, né? Então, assim, se desse errado, teríamos problemas. Então, assim, primeiro eu tinha um dinheiro guardado, mas também tinha uma questão que na época eu estava casada e, assim, tinha lá uma rede de proteção caso desse alguma coisa errada, né? E também foi um ano de aperto de cinto, né? Então eu fui aquela mulher que não foi ao shopping durante um ano inteiro, porque meu foco estava realmente em fazer o livro. E embora eu tivesse já com um contrato com a editora e tudo, eu tive um adiantamento que foi um adiantamento simbólico, porque na verdade, poxa, a editora não sabia nem se eu ia entregar o livro mesmo, né? Era a minha primeira tentativa. Então, assim, teve que ser cinto apertado. Digamos que não era um adiantamento Paulo Coelho, não era seu primeiro te garanto que não era. Né? Ô Cris, quanto tempo você levou para concluir o livro, fora esses 4 anos, e quantas entrevistas você fez? Foram quase 100 entrevistas e eu fiz 95% delas pessoalmente, porque eu achava que para um livro, se fizesse entrevistas por telefone, assim, ia perder muito por e-mail, então nem pensar. Então, só não fiz pessoalmente com quem, não, sei lá, não estava fisicamente no lugar onde eu estava. Se a pessoa está nos Estados Unidos e eu não tenho condição de ir, eu fiz por telefone. Mas, por exemplo, eu fui entrevistar Warren Buffett e eu fui até os Estados Unidos falar com ele. Até essa eu fui fazer pessoalmente. Então, assim, isso deu um trabalho grande, né? E no fim das contas, para fazer o livro mesmo, foram 18 meses, entre apuração e redigir o livro e tal, deu 18 meses. Também nunca tinha feito, então se apanha um pouco, começa a fazer, não fica bom, refaz. Então, é um tempinho. O que é mais difícil, o começo ou o fim do livro? O começo, eu acho que é o que eu estou vivendo agora, é uma coisa, é difícil você romper a inércia, né? Porque assim, o meu processo de trabalho, que na verdade nem é meu, foi um negócio que eu copiei do Laurentino Gomes. O Laurentino escreveu 1808, 1822. Grande Laurentino. E eu acho que é uma super referência para jornalistas que se aventuram nesse negócio. Eu fui conversar com ele, né, para ver como que ele fazia e tal, e ele me falou que ele primeiro apurava tudo para depois começar a escrever. E eu falei, bom, se tá bom para ele, vai tá bom para mim. E fiz igual. Então eu fiquei os primeiros 6 meses só apurando, depois que eu sentei para escrever. Essa parte de sentar e começar é que é difícil a escrever, porque precisa de muita disciplina e, sei lá, eu achava que eu tinha mais disciplina do que eu tenho mesmo e é muito solitário, né? São meses que você vai ficar em silêncio das 9 às 5 por aí, escrevendo, é meio chato, né? Então o começo é meio chato e no final, assim, também chega uma hora que você não aguenta mais, você quer acabar de qualquer maneira. É diferente de uma matéria, né? Que você tem um começo, meio e fim muito mais breve, né? E essa é uma reportagem interminável. Isso, né? Isso. E o senso crítico, como é que fica? Olha, aqui... eu sou bem objetiva nesse negócio. Tem gente que gosta de ficar... elaborando o texto infinitamente, né? Eu nunca fui assim nem com reportagem, entendeu? Então, assim, sei lá, se eu tenho que escrever um negócio de 20 mil toques, eu provavelmente vou escrever 20.200, não vou escrever muito mais para ter que cortar nem nada, e eu vou ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes e acabou, porque senão é infinito, senão você vai ficar sempre querendo mudar uma palavra e tal, e você tem que colocar um deadline e ponto final. E uma coisa que ajudou para mim, por ser um negócio de longo prazo,
foi ter também meta de número de caracteres por dia. Você vê que até isso eu aprendi, né? Eles são obcecados com esse negócio de metas e tal, meta para tudo. Eu coloquei até meta de número de caracteres por dia, porque senão você se perde. É muito tempo e se você não tem uma métricazinha, você não sabe se você está indo bem, se está indo devagar, se está indo rápido. E eu no começo percebi que eu estava muito solta. Teve um dia que eu ainda estava em casa, assim, eu não tinha uma rotina, não tinha um escritório nem nada. E, pô, era 4 da tarde, eu estava assistindo seriado de TV, entendeu? Aí eu falei, esse negócio não vai funcionar. Vamos colocar aqui umas regras, porque senão não vai sair. E aí essa regra dos 5.000 caracteres também não é minha, também copiei de outra pessoa. É o Jim Collins, que é a pessoa que fez o prefácio do livro, né, que é um super guru de gestão. Eu perguntei para ele como que ele fazia e ele falou, eu tenho uma meta de 5.000 caracteres por dia. Eu falei, beleza, vou copiar. Considerando que tem 200 e quantos, 24, quanto que é cada lauda? Não me... O lauda é muito antigo. Para 70, 1.400 caracteres. O que dá, você falou 5.000, é isso? 5.000 caracteres, 5 laudas, 6 laudas, 5, 6 páginas, gente. Por dia. Não né? É muito, né? Se você pensar, considerar que o livro tem tudo isso de página, não demora. É muito quando você fala assim, 5 páginas é fácil. Sim, um dia faz isso 100 dias seguidos e vê se é fácil, né? O negócio é ter a constância, entendeu? Porque senão, eu pelo menos estava no começo me perdendo. E não tinha dia de embalar também, varar a madrugada, o marido, olha, vem dormir, não quero. Aconteceu. Nunca aconteceu. Simplesmente não existe esse negócio de embalar e varar a madrugada para mim. Primeiro, eu sou uma pessoa diurna. Eu gosto de começar a escrever cedo e eu gosto de ir para casa cedo também. Então, assim, esses rompantes de inspiração, para mim, nunca teve. Foi sempre um negócio de transpiração, nunca de inspiração, não. Seu plano daqui para frente é continuar escritora, jornalista ou ambos? Aliás, deixa eu mostrar aqui o livro. Nós estamos falando do livro Sonho Grande. Eu ganhei o meu, eu já tinha acompanhado as matérias pela imprensa, agora eu vou, mais rápido do que ela escreveu, eu vou ler, garanto. Espero. O que eu pretendo fazer? Assim, eu acho... Bom, eu sou jornalista, minha alma é de jornalista, então eu nunca vou deixar de ser jornalista, né? Mas trabalhar em redação é uma coisa que eu não me vejo fazendo no momento. Eu gostaria de engatar vários, assim... Pelo menos na minha cabeça temos aí uns 4 projetos de livro pela frente. O que eu estou fazendo já e mais outros 2 aí que poderiam ser feitos na sequência, né? O que eu preciso ter é disciplina para a cada 2 anos lançar um livro. Porque senão o fluxo se perde, né? O fluxo se perde. Então, no mínimo, a cada 2 anos tem que sair um livro, assim. Dá para adiantar o que você está fazendo ou é segredo do Estado? Dá para adiantar. Eu estou escrevendo sobre o Abílio Diniz. É um livro que deve ser lançado no começo do ano que vem. Abril, maio do ano que vem, provavelmente. Esse é um livro, um formato diferente, porque ao contrário dos 3 aí, ele está me dando entrevistas. Então, as pessoas falam, é uma biografia autorizada, não autorizada. Assim, ele não tem controle sobre o projeto, mas ele está me dando entrevista. Você não é obrigado a mostrar o resultado para ele. Não. Ele já teve um livro, que aliás não foi escrito por ele, né? Isso. Foram 2 jornalistas que a gente conhece, e eu não me lembro o nome do livro. O que tem de diferente Aquele livro dele tem já 10 anos e era um livro bem focado na questão de saúde, estilo de vida, né? Porque ele é obcecado com essa questão de esporte, alimentação e tal. Até coisas assim, mais da vida pessoal, tipo, como a religiosidade dele e tal. Era muito focado nisso. O livro que eu estou fazendo é da área que eu entendo um pouco mais, que é negócios. Então, é o Abílio empresário. Quer dizer, a gente vai perpassar essas questões de estilo de vida e tal, mas poxa, como esse cara... E como ele tirou o nó do Pão de Açúcar, que estava quase falido quando ele assumiu, né? A questões familiares. Exatamente, é uma história assim, tem todos os lances dramáticos, porque teve realmente quase faliu nos anos 90, teve uma tremenda briga de família também, mais ou menos na mesma época. Depois teve a profissionalização da empresa, quer dizer, ele também afastou os familiares, os filhos dele do dia a dia da empresa para profissionalizar, e teve essa questão final, aí a disputa com os sócios do Cassino foi muito tensa. E agora ele com 76 anos de idade, recomeçando, né? Está voltando para o mercado. Recomeçando. Né? Então está lá como presidente do conselho da BRF, mas de olho no Carrefour. De olho em várias coisas, eu acho, né? Então,
a parte do sucesso do livro, o que ele rendeu, superou o que você estaria ganhando no jornalismo, que é uma grande questão assim, de como a gente passa de um lado para o outro, mas lembrando que a gente precisa sobreviver, né? Essa é uma conta complicada, porque assim, imagina que eu na Exame, quer dizer, abriu uma empresa onde você é lá, um funcionário registrado com todos os benefícios possíveis e tal, e agora eu não tenho nenhum benefício. Eu tinha carro, várias coisas lá, não tenho nada, tenho que me virar. Tem férias, 13º. Não tem nada, não tem bônus, não tem nada. Então não é uma conta tão simples assim de fazer. Eu acho que a questão do livro foi realmente uma escolha de modelo de vida, onde eu queria ser mais dona do meu tempo e fazer outras coisas. E, claro, viver só de livro, eu acho que pouquíssima gente no Brasil consegue, principalmente livro assim de não ficção, né, que é esse caso. Mas eu tô me virando e descobri que eu posso fazer outras coisas, que o livro é uma plataforma para outras coisas também, como palestras. Então, me descobri sendo palestrante, porque os 3... Tão pequenininha desse jeito, já ganhando palestra. Então, assim, como os 3 não falam, eles nunca aparecem, nunca falam sobre o estilo deles e tal, eu meio que sou a pessoa que ficou mais próxima desse estilo aí e que pode falar. E a palestra gira em torno disso? Que nós vamos entrar no livro já, sim, mas... A palestra ela é bastante focada no estilo de gestão deles, né? Quer dizer, as bases desse estilo e o que você pode aprender com isso, o que de repente dá para incorporar na sua empresa, o que não dá. Não é uma receita que serve para todo mundo, não é uma receita que dá para ser simplesmente transposta, mas tem alguns princípios que podem ajudar. E você tem feito muito palestra, não? Tenho feito bastante palestra. Tirando agora o período da Copa, que o Brasil parou. Mas... O Brasil, a lista telefone, todo mundo. Pois é. Mas sim, tenho feito e descobri que eu gosto de fazer. No fim das contas, é um negócio que eu não sabia fazer e não imaginava. O livro saiu, 2 dias depois tinha um sujeito querendo me contratar para palestra. Eu falei, gente, mas como é que faz isso, né? Aí, de novo, eu fui perguntar para quem sabe. Então, fui conversar com... Gurus, quais, por exemplo? Não, eu fui falar com o José Salib, que é o S da HSM. E eu já o conhecia tal, e fui conversar com ele, e ele foi praticamente um mentor para mim nesse negócio, me ajudou a desenvolver a palestra como deveria ser, enfim, e aí você vai fazendo e vai até melhorando, obviamente, com o tempo. Depois, né, hoje, sei lá, desde que o livro saiu, eu devo ter feito 40, 50 palestras. Então, claro que, bom, que vai melhorando, e né? Quem é o contratante? A empresa ou a entidade? Às vezes entidades, às vezes empresas, universidades também têm contratado. Então, é um perfil bem variado. Administração de empresas, o curso, por exemplo, economia... Por exemplo. Agora, o que está acontecendo que eu acho bem interessante, assim, as primeiras palestras foram basicamente em Rio e São Paulo. E agora, outro dia, eu fui dar uma palestra no Agreste Pernambucano. Achei super legal você falar de meritocracia no Agreste Pernambucano, no interior do Rio Grande do Sul. Então, tá meio que indo para vários lugares do Brasil, sabe? Não só mais tão restrito assim em São Paulo e Rio, né? E o que você vai fazer o mês que vem, que você me falou que vai sair de férias e tal, mas já tem um compromisso em Nova York, é isso? Não, é porque o livro foi lançado em inglês em maio, né? Chama Dream Big, em inglês. E ele até foi lançado num evento, o Warren Buffett, que é o 3º homem mais rico do mundo, ele faz um evento anual para os acionistas da empresa dele. E é um evento gigante, assim, parece uma coisa show de rock, vão 30 mil pessoas para um ginásio e ele fica fazendo uma prestação de contas. As pessoas fazem perguntas e ele fala do futuro da empresa, do que ele fez, do que vai fazer, enfim. Ele é muito amigo do Jorge Paulo, ele é sócio do Jorge Paulo, do Marcel e do Beto na Heinz, e eu fui entrevistá-lo, né, 2 anos atrás. Então, quando o livro estava ficando pronto, eu mandei um e-mail na cara de pau perguntando se a gente poderia lançar lá, no evento dele. Oh, louco! E ele falou que sim. Então, a gente foi, o lançamento era o seguinte, tinha lá o evento rolando e tem uma livraria também no evento, a gente começou a vender o livro lá. Mas foi muito legal porque ele citou o livro no palco. Uma das pessoas fez uma pergunta para ele, né? Falou assim, olha, o que você acha que é o segredo do sucesso do 3G, né? Que é como eles são conhecidos lá fora, é a empresa de investimento deles. Porque eu estou lendo um livro que chama Dream Big e tal. Eu tava sentada assim no ginásio e falei, não é possível que estão falando o nome do livro aí, né? E aí o Buffett pegou e falou assim, poxa, ainda bem que você falou, porque o livro tá vendendo aí, eu devia ter falado antes. Ele foi super legal. Uma deixa boa. O livro esgotou depois que ele falou, né?
A gente tinha Qual levado... a tiragem? Qual a tiragem? Quantas anda a tiragem aqui no Brasil? Então, no lá? Brasil a gente já passou de 200 mil exemplares e fora a gente está vendendo por enquanto só no formato eletrônico, então é só e-book. Para o lançamento nós levamos 300 livros impressos para vender lá, que já é, por exemplo, 300 livros num lançamento é coisa pra caramba, né? Então a gente levou achando que ia sobrar. Como o Buffett falou do livro no palco, acabou tudo, não sobrou para ninguém. Então agora em agosto eu vou passar umas férias em Nova York e uma pessoa que leu o livro, que trabalha numa empresa de investimentos, me mandou e-mail outro dia falando, olha, quando você vier a Nova York, por favor avisa, porque a gente gostaria de marcar um almoço com você e alguns dos nossos clientes, porque eles adoraram o livro e tal. Falei, que é uma corretora que... É uma corretora, é. E aí eu falei assim, eu vou em agosto, então no meio das minhas férias tenho isso também, mas é legal, né? Gente, é um tremendo orgulho saber disso aí, até porque eu tenho uma assessoria de comunicação e a Cris, quando bem jovenzinha, mas ano passado passou por lá e a gente já sabia do talento dela. Muito legal isso, parabéns. Na verdade, você é mais culpado do que isso, porque você foi a primeira pessoa que me deu um emprego. Tá Foi o vendo? primeiro emprego no jornalismo que eu tive. E depois quando ela saiu, que ela cometeu uma certa traição para ir para outra, concorrente um pouquinho mais digamos, funcionários, eu falei, olha, o teu caminho é Exame. Eu não sei se você lembra disso, né? Mas depois acabou indo para Exame e pegou o curso certo. Como é que você me explica o sucesso inicialmente do Jorge Paulo Lemann, um tenista campeão do país, aliás, poderia até ter sido o Guga da época, e que havia quebrado com a sua corretora? Como é que um cara que quebra, acontece tudo isso na vida dele? Pois eu acho que o Jorge Paulo, ele tem um talento enorme, que para mim o maior talento dele é se cercar das pessoas certas. Então, não dá para contar a história do Jorge Paulo sem o Marcel e o Beto, porque talvez muito provavelmente ele não teria construído o que ele construiu sem esses dois, né? E ele tem um talento para achar as pessoas certas que é um negócio inacreditável, quer dizer, por exemplo, o Carlos Brito, que é o presidente mundial da AB InBev hoje em dia, foi ele que identificou. Então, ele é uma pessoa Ele era um trainee, né? Começou a trainee? Não, o Brito, ele conheceu, o Brito foi no Garantia para ver se o Jorge Paulo financiava um estudo dele ia fazer um MBA em Stanford, nos Estados Unidos, porque ele tinha passado para fazer o curso, mas não tinha como pagar. E o Jorge Paulo era conhecido no Rio de Janeiro como meio que um mecenas, ele financiava alguns brasileiros que iam estudar fora. E o Brito, embora não conhecesse o Jorge Paulo, foi lá na cara dura para perguntar isso. A vida é de quem tem cara dura, né? Tem que ter um pouco de cara de pau. Aí o Jorge gostou dele e tal, bancou os estudos e nunca mais largou o Brito. O Brito, quando acabou o curso nos Estados Unidos, veio trabalhar no Garantia e de lá foi para Brahma. O Brito não tem nem 50 anos, né? O Brito já tem 50, Mas de qualquer forma, é o capitão geral da... Sim. Então, assim, o Jorge tem esse talento absurdo. E ele é uma pessoa que sempre pensa muito no longo prazo, entendeu? Então, tudo bem, lá atrás deu aquele... ele primeiro, quando voltou nos anos 60, ele tinha ido fazer economia em Harvard e tal, quando voltou logo depois, foi trabalhar numa corretora que quebrou, claro, a pessoa leva um baque, mas ele não é aquela pessoa que vai se lamentar pelo que perdeu, ele vai pensar na próxima coisa que ele vai construir, né? Que foi também o que aconteceu quando o Banco Garantia foi vendido no final dos anos 90 para o Credit Suisse. O Garantia era uma super instituição, todo mundo falava, olha, o Garantia é um marco no sistema financeiro brasileiro. Muita gente copiava, muita gente odiava, tinha inveja, era aquela coisa. Então, quando o Garantia foi para o saco e foi vendido, o Jorge, poxa, era o maior negócio deles na época, era maior do que a Brahma, era maior do que Lojas Americanas. Mas eles, sabe, não são aquela coisa de se abater. Vamos tocar para frente e focar no que pode dar dinheiro. E foi aí realmente, um ano depois, você vê, um ano depois eles já estavam comprando a Antártica, né? Então, não tem muito tempo para ficar chorando leite derramado, não. Eles sempre pensam nessa coisa de longo prazo. Isso é muito impressionante. Você falou de uma coisa muito interessante, que ele talvez sozinho não fosse isso tudo sem Marcel, sem o Beto. O que eles se complementam? O que cada um encaixa no quebra-cabeça do outro? Tá. Bom, até tem gente que me fala o seguinte, que o Jorge Paulo não teria ficado tão rico se ele não tivesse feito tantos milionários com ele. Porque tem até um número que eu apurei no livro, que assim, pelo menos 300 pessoas que trabalharam com eles nesses 40 anos, conseguiram acumular, cada uma delas, um patrimônio superior a 10 milhões de dólares.
Então você imagina uma cultura que tem essa geração de riqueza e essa distribuição, né? Porque só o dono ganhar, tudo bem. Agora, se distribuir entre centenas de pessoas é um pouco mais difícil, né? Agora, voltando para a tua pergunta, o que os três se complementam? Eu acho que assim, eles têm coisas que são importantes nas quais os três acreditam. Então, os três acreditam nesse negócio de meritocracia, de vamos dar oportunidade para os melhores, quem não é bom tem que ir embora, vamos pensar no longo prazo. Então, esses dogmas, os três têm, né? Agora, cada um tem o seu estilo pessoal. O Marcel, por exemplo, é um cara que assim, tem uma capacidade de liderança e de execução formidável. Então, foi ele que tocou a Brahma? Ele que tocou a Brahma. Ele que tocou a Brahma. Até muito recentemente, assim, poucos anos atrás, ele ainda fazia parte do conselho de administração. E ele se envolve até hoje, por exemplo, vou te dar uma medida. Na seleção de programa de trainee da Ambev, na última fase, ele participa do programa, da seleção dos jovens que vão entrar. Então, assim, ele realmente botou a mão na massa ali no que era a Brahma e foi fazendo aquela transformação. Então, ele é um executor, assim, de primeira linha. O Beto é uma pessoa que abre picadas, né? Então, ele que veio com a história de GP Investimentos, que era private equity, ninguém no Brasil fazia, ele que começou a fazer. Ele foi a pessoa que foi tocar lojas americanas também lá atrás, antes até do Marcel ir para a Brahma. Então, realmente, ele teve a coragem de sair do banco para ir tocar lojas americanas. Que não tinha esse charme todo. Não tinha charme nenhum, né? Era um negócio que estava caindo, assim. Hoje em dia, essas aquisições que eles fazem, por exemplo, a Heinz, Burger King e tal, ele é muito presente nisso daí, ele vai acompanhar, sei lá, eles compram um Burger King e ele faz até degustação de sanduíche, entendeu? Ele vai ver o negócio realmente de perto. E o Jorge Paulo eu acho que ele é um grande maestro, ele faz as coisas funcionarem, entendeu? A música vai tocando e ele vai lá conduzindo. Aí então eles se complementam super bem. E tem uma coisa que é muito importante, que eu acho que podia ser, sei lá, uma lição para qualquer um que tem sociedade, porque ter sociedade é difícil pra caramba, né? É o seguinte, quando um toma uma decisão, os outros apoiam, sabe? Não tem aquela assim... Gostem ou não gostem? Aí é abraço de urso. Se deu certo, é bom pra todo mundo, e se deu errado, é ruim pra todo mundo, mas não tem muito essa de... Foi você. Então, eu acho que isso evita também muito conflito, que a gente vê em empresa que tem sócios, é coisa mais normal, é ter briga, né? Eu fico pensando até assim, quando o Garantia foi vendido, pô, ali era a chance ideal para dar um racha na sociedade, né? Porque era um super negócio que deu errado e mesmo assim eles continuaram juntos, acreditando nas mesmas coisas e tal, e tocaram para frente. O que norteia o jeito Garantia de gerir uma empresa? Por exemplo, em quem o Jorge Paulo se inspirou para tocar os negócios? Porque você mesmo foi buscar inspiração com outras pessoas para tocar novos negócios. E ele? Eles fazem o seguinte, eles não têm nenhuma vergonha de copiar ninguém, tá? Então, por exemplo, o Garantia, quando surgiu, foi muito em cima do banco americano Goldman Sachs, que o Jorge Paulo conheceu quando foi para os Estados Unidos, e ele tinha um tio que trabalhou no Goldman Sachs, então ele mergulhou nessa questão de Goldman Sachs e copiou muita coisa. Por exemplo, essa questão de meritocracia, de fazer as melhores pessoas virarem sócias, tudo isso ele copiou do Goldman. Depois, quando eles estavam comprando lojas americanas, pô, eles não entendiam nada de varejo, né? Eram os banqueiros que de repente iam tocar loja, né? O Beto mandou cartas para 10 dos maiores varejistas do mundo, pedindo para ser recebido, para ir fazer benchmark e tal. E o Sam Walton, que era o fundador do Walmart, respondeu a carta dele e convidou para que ele fosse lá nos Estados Unidos. Então o Beto e o Jorge Paulo foram até lá e acabaram ficando até amigos do Sam Walton. Então copiaram muita coisa dos varejistas americanos. Então essa coisa, por exemplo, que eles têm muito forte de controle de custo, essa coisa obsessiva quase de controle de custo, é muito influenciada pelo Walmart. Outra coisa que eles também prezam bastante é o negócio de desenvolver os executivos, de dar sempre treinamento, de desenvolver como é que você pode, de repente, mudar a pessoa de área. Às vezes não é uma promoção, mas uma mudança lateral, mas para ele ter
conhecimento de Coisa outras que o Filipão coisas. não sabe fazer, né? Pois é. O Dunga vai saber. Nem ele. Então, assim, como aproveitar melhor os talentos, muita coisa disso, eles se inspiraram na GE, na americana GE, que é super conhecida pela capacidade de formar talentos. Então, eles simplesmente vão atrás das coisas que funcionam e copiam, entendeu? A Americanas não era um negócio que parecia ser temporário e de repente... Então, quando eles compraram, essa era a percepção de quem estava de fora, porque eles eram banqueiros. Então as pessoas falam assim, eles vão lá, vão dar um jeitinho, daqui a pouco vendem, porque banqueiro quer lucro rápido. Essa percepção também teve na época que eles compraram a Brahma. Aconteceu a mesma coisa, vão comprar, dar um tapa na empresa, daqui a pouco vendem. Mas não foi o que aconteceu, são realmente negócio que já tem aí 30 anos, né? Então, assim, quem achava isso realmente errou. Como que o Marcel Telles e o Beto Sucupira viraram sócios e milionários, uma vez que eles eram funcionários, né? Isso. E como é que foi esse? Foi assim... Trabalhando só? O pior que é, viu? O pior é que é. Tem cada 24 história. horas por dia. Assim, né? Trabalhava-se muito, né? Principalmente lá na época do Garantia. No Garantia ninguém entrava como sócio. Tinha uma regra, ninguém entrava como sócio. Você tinha que entrar e depois, conforme os resultados que você fosse dando, você eventualmente poderia ter o direito de comprar a sua participação. Também ninguém ganha a sociedade, né? Você pode comprar aquele negócio. E o Marcel começou a trabalhar lá, ele vinha de uma outra corretora do Rio de Janeiro e saiu da corretora porque ele queria ir trabalhar na mesa de operações, que é a área que mais ganha dinheiro no banco. E na corretora não deixaram ele ser transferido e tal, ele foi procurar outro lugar. E foi lá no Garantia e, poxa, não começou direto na mesa, começou fazendo outras coisas, na verdade um serviçozinho de entrega de papel, assim, era quase um boy de luxo, porque naquela época, né, Luiz, não tinha internet banking, né? Não. Então, se você comprava né? uma ação, você realmente comprava um papel que alguém tinha que te entregar, você colocava no cofre, quando você quisesse vender, você tinha que entregar. E tinha lá uns meninos que faziam esse papel de transporte dessa papelada. O Marcel chegou até a fazer isso. E, claro, por poucas semanas. E aí logo ele foi para a mesa de operações e tal, conseguiu ir entrando na mesa e ele tinha um talento enorme para aquilo ali. Com 20 e poucos anos ele era sócio, simplesmente pelo fato de que ele estava dando resultado pra caramba. E o Beto foi a mesma coisa. Ele começou lá trabalhando, daqui a pouco tá dando muito resultado, vira sócio. Tem uma história de um personagem que eu acho sensacional. É o seguinte, ele vinha de uma família muito simples do Rio de Janeiro, assim, morava assim, realmente na periferia do Rio de Janeiro. O pai dele era açougueiro, ele próprio chegou a trabalhar no açougue com o pai, né? O pai não era dono do açougue, era funcionário do açougue, né? E ele começou a trabalhar no Garantia como boy. Aí um dia, depois de 6 meses, porque os bônus eram pagos a cada 6 meses, veio um dinheiro extra para ele e falou, o que é isso, né? É seu bônus. Pô, o cara nem sabia o que era, né? Ele chegou lá como boy, não tá sabendo nada de bônus, meritocracia. Imagina, anos 70, ele não tá sabendo nada disso. Mas ele achou legal, ele falou, peraí, quer dizer que se eu trabalhar bem eu ganho mais? É assim que funciona. Bom, aí ele começou a trabalhar. Começou a fazer uma faculdade à noite, não era nem a melhor faculdade do mundo, mas era a faculdade que ele podia pagar. E aí, depois de 15 anos, esse cara, que começou como boy, que no começo carregava as raquetes do Jorge Paulo, né? Ele chamava o Jorge Paulo de Dr. Jorge, era sócio do Jorge Paulo, virou sócio do Jorge Paulo. E disse que o Jorge falou pra ele, agora para com esse negócio de doutor, hein? E aí ele parou de chamar o Jorge Paulo de doutor e virou sócio do banco. Hoje ele tem um outro banco de investimentos no Rio de Janeiro. Então Como é que foi comprada a Brahma? A Brahma não estava bem das pernas, né? Como é que esse dinheiro ficou pago em ação, pago não sei o quê? Essas empresas, todas as empresas que eles só compram empresas que não estão muito bem. Porque a ideia é você comprar uma empresa que não está muito bem e ir com choque, aquela formulinha de gestão que eles têm e fazer o negócio crescer. Então, demite um bando de gente. Tudo. Demite um bando. Isso vale para todos os lugares. Então, o que aconteceu? Na Lojas Americanas, quando o Beto chegou, que foi a primeira aquisição, foi exatamente isso. A Americanas não estava muito bem, não crescia, não sei o quê. O Beto chegou lá, demite um monte de gente, fecha a loja, faz toda a limpeza que tem que fazer, para depois o negócio poder voltar a crescer de forma mais saudável, né? A mesma coisa aconteceu na Brahma. A Brahma, naquela época, a Brahma e a Antártica rivalizavam, né? Era realmente pau a pau.
Mas a Brahma era uma companhia familiar que estava envelhecida, até o maquinário estava velho, né? Tava tudo assim caindo pelos pedaços. Então eles foram lá, compraram, pagaram lá uma grana, depois descobriram que muito? não, descobriram que tinha um buraco maior ainda, porque tinha um plano de previdência dos funcionários que tinha um rombo enorme, que era um rombo equivalente ao que eles tinham pago pela empresa. Então tiveram que dar um jeito naquela questão ali do plano de previdência, conseguiram equacionar no final, mas enfim, a ideia é sempre comprar um negócio que dê para você, com uma gestão eficiente, tornar mais lucrativo. Na época falava-se em fusão Brahma e Antártica. Eu era fornecedor da Antártica e como todos os fornecedores de quem é comprado, acaba dançando, né? A gente sabia que era uma compra, foi uma compra, né? Foi uma compra. E com isso também foi um grande salto. Aliás, a Antártica era um belíssimo exemplo de uma empresa centenária que não andava, Exato. Né? Ficava patinando, tinha um portfólio absurdo, né? Uhum. Pois é, agora, em termos de gestão, a Antártica era uma coisa tão, assim, maluca, que teve uma época que os presidentes do conselho, a presidência da empresa alternava entre os diretores, né? Entre os senhores idosos, né? Isso. Então, assim, todo mundo lá tinha 14º salário, 15º salário, tudo compulsório, não tinha nem meta, mas as pessoas ganhavam salários extras. O tempo de férias era 40 dias para os diretores. Então, assim, realmente tinha muita ineficiência, né? E aí a Brahma foi lá, comprou, foi uma compra, não foi fusão. Eles tentaram, na época, vender isso como uma fusão, né? Eu acho que também para evitar animosidades, né? Lá vem a Brahma comprar alguém. Mas, de fato, foi uma compra. Tanto que um ano depois não tinha praticamente ninguém da Antártica tinha sobrado, né? Nem só fornecedor, mas quem era funcionário também. Então a maioria do alto escalão já tinha caído fora em menos de um ano, né? Mas foi uma aquisição mesmo. Pois é, a única coisa que eu lamento nessa compra e não fusão é assim, as cervejas, principalmente as cervejas em lata, se parecem. Se a gente fizer um teste cego, é capaz de ninguém acertar, né? Para tudo com o mesmo gosto, né? Como é que se compra uma Budweiser, hein? Símbolo da economia americana, com boa lábia, muito dinheiro, distribuição de ações? Você disse que ele levou 20 anos para comprar, quer dizer que já estava no periscópio dele? Sim, quando eu estava apurando o livro, me falavam que o Marcel, logo no começo da Brahma, de vez em quando brincava, um dia a gente vai comprar um Anheuser-Busch, e dava risadinha, né? Ele podia dar uma risadinha, mas no fundo ele estava falando para valer. Embora naquela época, sei lá, a Anheuser-Busch fosse 30 vezes maior que a Brahma, era uma piada o desnível, né? Mas o que eles foram fazendo? Eles foram ganhando musculatura. Então, primeiro, você vê como que é o negócio de pensar no longo prazo, né? Primeiro, torna a Brahma uma coisa eficiente. Aí depois, 10 anos depois, vai lá e compra o principal rival no Brasil. Aí você consolida no mercado nacional. Aí eles começaram a fazer várias aquisições pela América Latina. Argentina, foram comprando pelas beiradas. Quilmes, né? Exatamente. Em 2004, fizeram lá aquela associação com os belgas, formando a Embev. Esses belgas, de uma cervejaria que era chamada de Interbrew, ninguém nem falava da Interbrew. Era uma cervejaria grande, mas estava fora do radar da maioria das pessoas, né? Então, quando tinha assim, especulação sobre eventuais movimentos de fusão da Ambev, normalmente se falava com a Miller, falava com umas cervejarias americanas. Que, aliás, está no radar a Miller aí, já andaram Sabe, Miller de novo no radar. Mas ninguém falava da Interbrew. Eles foram lá, fizeram esse negócio e tal, já formando a segunda maior do mundo. Aí, poxa, juntou o fato deles conseguirem melhorar horrores a eficiência dessa cervejaria com o fato de que a Anheuser-Busch é aquela coisa, empresa centenária. Familiar, né? A família, embora tivesse pouca participação acionária, ainda tinha o peso da família, o presidente do conselho era Bush, né? E eles eram aquela coisa, aquela empresa que vai crescendo tanto, que vai ficando tão gorda, que daqui a pouco é dona de parque temático, né? Parque de diversão. O que a cervejaria tem a ver com parque de diversão, né? Então, vai ficando gorda e as ineficiências vão aparecendo. Eles tinham frota de aviões, né? Na Anheuser-Busch para transporte dos executivos e das suas esposas. Quer dizer, numa cultura como a que eles três criaram, isso é totalmente impensável. Não tem essa de jatinho particular, muito menos de, sabe, viajar de primeira classe. Uma vez, uns 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, eu estava voltando dos Estados Unidos, que eu tinha ido fazer uma entrevista
Obviamente estava na classe econômica, né? E daqui a pouco entrou o presidente da Ambev, o João Castro Neves. Aí eu olhei assim e falei, João? Aí ele falou, oi Cris, tudo bem? Eu falei, João, o que você está fazendo aqui na econômica? Não, eu falei, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou, eu estou de férias com a minha mulher. Eu falei, gente, o presidente da Ambev, e ele está de férias com a mulher, e ele está na classe econômica, entendeu? É outra mentalidade. Que nem era a empresa que estava pagando, era ele, né? Sim, ele exatamente. Ele poderia pagar uma business se quiser. Exatamente. Então, assim, é uma mentalidade de desperdício zero, entendeu? Aí, de repente, quer dizer, o mercado americano daquele jeito, com essa cervejaria cheia de ineficiências, e os caras com essa vontade de virar o maior do mundo, vão pra cima com aquele sangue nos olhos que eles têm. Acabam comprando, pagaram um preço caro, foi na época da crise de 2008, né? Eles anunciaram o negócio e até ele ser concretizado, a crise de 2008 estourou. Muita gente achou até que o negócio não fosse rolar, porque não ia ter dinheiro, o dinheiro sumiu do mundo, né? Bancos quebraram, né? Mas no fim eles conseguiram pagar. E, tá paguinho, enfim, já? Tá tudo equacionado, meu filho. Estão prontos para outra já, caixa cheia para fazer outra brincadeira. Então, essa questão você falou de cultura, né? Como é que essa cultura do garantia entra nas empresas compradas? É tipo da Odesse? É. Não gostou, a porta da rua é serventia da casa. E é rápido essa questão de cortar e tal? Eles conseguem enxergar o que é ineficiente? Bum! Olha, isso aí também é o seguinte, faz 30 anos que eles estão fazendo isso, né? Vira um certo know-how, assim, tem uma formulinha... Piloto automático. Então vai ficando cada vez mais fácil você ver as ineficiências, né? Eles têm umas técnicas que, tipo assim, quando compra a empresa, a primeira coisa que fazem é entrevistar, sei lá, os 50 principais executivos, entendeu? Para saber exatamente o que cada um faz. E é engraçado porque tem gente que não sabe nem explicar direito o que faz essas entrevistas, né? Isso é ruim, né? É ruim. Então, assim, fazer uma tremenda de uma radiografia. Claro que antes da compra, você já fez você já estudou aquela empresa, mas quando você compra mesmo, é aí que você vai abrindo as portas e vendo o que tem lá escondido, né? Então, eles fazem uma tremenda radiografia. E aí começa top-down, não tem discussão. O lugar que eles tiveram mais dificuldade para colocar isso foi com os belgas. Porque como nos belgas eles não compraram, né? Com a associação, né? A associação funcionou da seguinte forma: os belgas compraram Ambev. Só que os três ficaram como grandes acionistas dessa nova empresa. Que comprou a Ambev. Exatamente. Então, mas não majoritários, né? Hoje eles são os maiores acionistas individuais. Mas antes eles não eram e assim mesmo ficaram com o controle da empresa, né? Com a gestão. Exatamente, com a gestão sim. Então, era uma coisa que não dá para você chegar solando porque não foi você que comprou. Então, ali demorou muito tempo. E na Europa, quer dizer, tem uma outra mentalidade quando se trata dessa questão de trabalho. Eu lembro na época que eu fiz matéria falavam sobre a resistência dos belgas, né? E os sindicalistas, por exemplo, falavam assim, olha, a gente aqui não quer saber de bônus, não. A gente quer trabalhar das 9 às 5, ter o nosso salário. Porque é o seguinte, se quiser mandar a gente embora, o Estado paga a educação para os nossos filhos, a gente tem saúde de qualidade, a gente tem seguro-desemprego bom. Então, a gente não quer esse papinho de meritocracia, não, de bônus e coisa nenhuma. Ou seja, lá foi mais difícil. Demorou mais tempo. Demorou, sim, uns 2 anos para eles conseguirem... aos poucos ir convencendo as pessoas. E hoje funciona nesses moldes? Hoje funciona totalmente nesses moldes. E hoje os donos, as famílias que eram controladoras lá da cervejaria belga, entram com eles nos outros negócios em que eles investem. Eles acharam que esse negócio vale a pena, é bacana. Quais são esses pilares? Você já falou vários, mas quais são os pilares principais dessa cultura de gestão, de meritocracia, de dedicação 24 horas, sem vida privada, né? Fala até que tem gente que chora porque não tem vida particular. É folclore ou... Não, assim, a questão de meritocracia, de você tá sempre atrás das melhores pessoas, as melhores pessoas virarem sócias, fazer tudo de um jeito simples. Essa simplicidade que eu falei para você do Jorge Paulo tomando uma água, vale, assim, você pode transpor para a administração da empresa, não tem frescura nenhuma, ninguém tem sua secretária particular, motorista particular, não tem nada, né? É tudo simples, os caras os principais executivos dividem uma sala, assim as decisões são tomadas de forma mais rápida, enfim, tudo essa questão de simplicidade e o corte de custo, né? Que também é super importante, né?
Então, assim, eu acho que esses são os principais pilares. Agora, obviamente, quando tem muito dinheiro em jogo para ser distribuído, é claro que as pessoas têm que trabalhar. Se não trabalha muito, não tem essa grana para receber no final. E aí, assim, ao longo da apuração do livro, teve várias histórias que eu escutei de gente que realmente não aguentou esse modelo, não aguentou esse ritmo. Se você quer, eu acho que principalmente lá atrás, na época do Garantia, se você queria essa coisa, qualidade de vida, esquece. Realmente não era um lugar para você. Então, várias pessoas me disseram assim, eu não vi meus filhos crescendo, isso eu ouvi bastante. Agora, eu não sei, hoje em dia o que eu vejo é que todo mundo trabalha tanto em qualquer lugar, talvez o melhor seja pelo menos você trabalhar num lugar que dá pra você ganhar dinheiro, né? Já que você vai trabalhar muito. A renda, né? Então, assim, eu não conheço ninguém que trabalhe hoje menos que 10 horas por dia, 12 horas por dia, que tá sempre conectado no celular, no BlackBerry, respondendo mensagem até no final de semana. Então, eu acho que essa questão mudou um pouco, porque na verdade tá todo mundo trabalhando muito, né? A propósito dessa questão de simplicidade, eu lembro, trabalhando para a Swissair, eu encontrei Jorge Paulo em Zurique e ele estava viajando de primeira classe. E na época eu dei o meu cartão para ele dizendo, olha, eu era fornecedor da Antártica e infelizmente fui tirado, gostaria de poder apresentar os meus serviços para Abrão, mas ele estava de primeira classe. Isso me lembra também o Rolim Adolfo Amaro, da TAM, dando entrevista para a própria Exame, onde você trabalhou, ele dizendo que olha, esse relógio aqui eu só uso um, porque só dá para ser um por vez. E na despedida do repórter, a gente estávamos aguardando os carros, surge um Porsche Carrera assim do estacionamento. Era o Rolim, com a sua camisa Rolim, A-R-A-M, né? Quer dizer, então a simplicidade é legal, mas não caiam nessa aqui, né? Não, mas escuta, o Jorge Paulo é o mais rico do Brasil, né? Pois é. Então, ele não tem o jato dele? Claro que ele tem o jato dele, né? É óbvio, até porque ele passa uma boa parte do tempo dele viajando. Então, isso acaba economizando para ele, se ele tiver o próprio jato e não perder o tempo de deslocamento, de não sei o quê. Então, sim, ninguém tá vivendo mal, claro, não é isso? Ninguém mora mal, nada disso, né? Mas não tem ostentação. Ostentação não tem. É verdade. Como é que um executivo do grupo precisa, o que ele precisa fazer para chegar à presidência, comandar as empresas aqui, lá fora, como tem tantos, né, Glauco? Olha só, primeiro, todos os executivos que estão nas empresas deles, assim, em comando, todos estão com eles há muito tempo. Isso é uma coisa que hoje em dia as pessoas acham que tem que ficar trocando bastante de emprego, né? Nas empresas deles não é assim. Você vê, o Brito que está na Ambev está há quase 30 anos com eles. O João Castro Neves, que é o presidente aqui da Ambev, está desde meados dos anos 90, então quase 20 anos, e por aí vai. Então, também é gente que tem que pensar no longo prazo, tá? Porque ninguém vai virar presidente em 4, 5 anos, e se quiser construir uma carreira com eles, tem que pensar lá na frente. Agora, tem que comungar desses valores deles aí, de meritocracia e tudo mais. Eles têm que ter, assim, eles gostam de falar que tem que ter sangue nos olhos e faca nos dentes. Falar, tem que ter sangue nos olhos. Tem que ter sangue nos olhos e faca nos dentes. Tem que querer ir para cima. Tem que querer ir para cima e tem que querer construir coisas cada vez maiores. Tem que ser, assim, eternamente inconformado, né? Tem que sempre achar que dá para fazer melhor. Então, um cara conformado, o cara que não vai servir para a cultura deles, entendeu? Ou a pessoa que quer alguma coisa em pouco tempo, o cara que é conformado, não vai rolar. Esses lances deles chegam a surpreender até os analistas financeiros, o pessoal que fica aí? Sim, com certeza. A compra da Heinz, que foi a mais pois recente... e Burger King. Os dois estão no teu livro, não deu tempo, né? Então vou te contar o que aconteceu com a Heinz. A compra da Heinz, por exemplo, eu já tinha terminado o livro estava na editora, passando por uma fase, aqueles ajustes finais antes de ir para a gráfica. Ninguém falava nada de Heinz, não havia o menor boato, ninguém falava nada disso. Aí um dia eu estava no shopping, achando que eu estava com a vida ganha, já finalmente vou fazer uma compra, né? Aí toca meu telefone, assim, eles compraram a Heinz. Eu falei, não é possível, tá brincando. No Brasil ou no mundo? No mundo. Uma aquisição que foi a maior aquisição da história do setor de alimentos, né? 23 bilhões de dólares. Aí eu falei, não é possível, mas ninguém estava falando, como é que eles fazem isso? Ninguém sabe, estava totalmente abaixo do radar. Aí o que aconteceu é que eu liguei na editora e falei aquela frase que todos os jornalistas sonham em falar e raramente tem a oportunidade. Parem as máquinas, que agora a gente vai ter que arrumar isso daí. E aí a gente parou o livro, eu voltei para apurar alguma coisa, não deu para acrescentar muito, mas colocando lá umas 10 páginas tal, para
para falar dessa aquisição, né? Mas aí que tá. Então, assim, hoje agora, assim, estão falando dessa história de Saab Miller. Tudo bem, pode ser que saia uma Saab Miller, mas de repente pode ser uma outra, né? Pode ser uma outra que ninguém está esperando. Então, eles nunca estão olhando uma coisa só. Eles estão sempre olhando mais de uma coisa, entendeu? O Burger King está no teu... O Burger King está também. Foi antes da Heinz até. Escuta, se é que eles olham essa questão de repente, grande consumo, como é o americano, né? Que tem 100 milhões a mais do que a gente. Não seria o caso deles começarem a olhar para as empresas chinesas, não? De repente não é uma... Pode ser, é que fazer negócio na China é um pouco diferente, né? Por uma questão de certeza? Por uma questão das instituições, eu acho, né? Ainda tem que ter uma segurança maior, assim, institucionalmente falando, né? Mas como mercado consumidor, sim. Eles estão presentes na China por meio dessas empresas aí. Agora, comprar uma empresa chinesa, não sei. Daqui a pouco, pode ser que daqui 2 meses eu pague minha língua e eles comprem. Mas eu acho que tem umas questões aí institucionais que talvez seja mais difícil. Gente, está acabando. Eu nem olhei no relógio de tão bom que estava. Agradeço muito a presença da Cris. Desejo um senhor sucesso no livro do Abílio. E portas abertas, se ela não ficar muito famosa, porque aí não vai ficar difícil dar autógrafo, para quando você tiver o próximo voltar. Obrigada, Luiz. Adorei matar saudades. Um abraço a todos, uma boa semana.